Ei, pessoal, tudo bom? Alessandra é psicanalista, ela mandou uma mensagem para a gente, porque ela queria saber um pouco como a gente poderia pensar essa proposta de Jacques Lacan de se tornar, de ser o secretário do alienado. É uma expressão que ele vai usar, hein? E a gente vai tentar ver um pouco isso hoje. Obrigado, Alessandra. Então, sim, é uma expressão que Lacan vai usar, mas vamos começar assim, já. Não é uma expressão dele. Tem uma pessoa que vai usar essa expressão bem muito tempo antes dele, no século XIX. Um psiquiatra francês muito importante nessa época, Jean-Pierre Fareret, ele vai escrever um livro em 1854. É um livro muito interessante, onde ele vai desenvolver a reflexão dele sobre uma forma de transtorno psíquico que ele vai nomear a folie circulaire, a loucura circular. Na verdade, ele está descrevendo essas sucessões de episódios para alguns sujeitos, de episódios maníacos, com episódios melancólicos, o que a gente está nomeando hoje os transtornos bipolares. E nesse livro, bem interessante, esse psiquiatra francês do século XIX vai usar, primeira vez, essa expressão do secretário do alienado. Na verdade, é uma maneira de criticar, para esse psiquiatra francês, de criticar a posição de vários clínicos com sujeitos psicóticos, de ficar um pouco distante, de manter uma distância com o sujeito, de não se implicar. Ele está criticando essa maneira dos psiquiatras de ficar numa forma de passividade, de assistir de uma maneira passiva às construções delirantes do sujeito psicótico. Então, Lacan, quando ele vai usar essa palavra, em 56, ele vai falar disso no seminário 3 dele, que se chama As Psicoses. Quando ele vai falar disso na lição do dia 25 de abril de 56, Lacan vai, sem citar, é frequente para Lacan, de fazer alusões e usar referências de outros sem citar, muito frequente. Quando ele vai usar essa expressão, na verdade, é uma referência com essa proposta de Jean-Pierre Fareret. E, na verdade, ele vai subvertir essa proposta, Lacan, para dizer que não é a coisa horrível, mas bem no contrário, pode ser um objetivo, se tornar o secretário do alienado. Então, o que Lacan quer dizer com essa expressão? Teria várias maneiras de explicar isso, mas já nós podemos dizer que o secretário é uma pessoa numa empresa que vai tomar em conta, que vai considerar a fala do outro com muito rigor. Já a gente pode dizer isso. Para Lacan, isso é importante. Em 56, 4 anos antes, 52, dois pesquisadores vão descobrir uma molécula que vai se tornar um remédio importante, que vai revolucionar, na verdade, o campo da psiquiatria. São moléculas que vão pacificar, reduzir as manifestações delirantes da psicose. Então, Lacan, em 56, mesmo se ele nunca vai entrar em briga com esse uso dessa molécula, de jeito nenhum, mas para ele é muito importante dizer, ok, mas vamos ocupar esse papel
tão importante na clínica das psicoses de ouvir rigorosamente. Rigorosamente o quê? Rigorosamente, ouvir rigorosamente as criações rigorosas do sujeito psicótico. Eu acho que a gente pode dizer que a clínica das psicoses é uma clínica do rigor. O sujeito psicótico que está fazendo uma criação para conseguir construir uma vida a partir dessa estrutura psíquica, frequentemente é uma construção rigorosa. Então, ouvir rigorosamente esse rigor. Já isso que a gente pode entender com essa expressão do secretário. Mas não só. Secretário vem do latim secretarium, que significa literalmente o lugar onde a gente vai conservar os segredos, os tesouros, onde a gente vai então conservar as dimensões as mais preciosas do sujeito. O secretário é assim, é uma pessoa de confiança, uma pessoa que não é o dono da empresa, do negócio, mas uma pessoa de confiança. Não ser o dono, mas ser de confiança. Já isso, para mim, na minha prática clínica com sujeitos psicóticos, essa indicação é uma indicação preciosa que eu vou usar frequentemente. Então, um pouco como um escriba, essa responsabilidade da escrita, consignar, guardar, organizar rigorosamente essa fala tão preciosa do sujeito. Conservar, registrar, organizar o que, na verdade, um secretário, hoje em dia, com a internet, um pouco menos, mas na época de Lacan, conservar, guardar, organizar as cartas. Em francês, lettre. Lettre significa carta e também letra, a letra. É um jogo de palavras que Lacan vai usar frequentemente. Essa ambiguidade, a letra entre a carta e a letra. Então, a gente pode dizer que é isso, se tornar o secretário, é isso, é tomar em consideração, registrar, organizar as letras do sujeito. Em 56, já, Lacan trabalha, faz um tempo já que Lacan trabalha essa noção da letra, de la letra. Essa noção vai evoluir ao longo do tempo da obra dele, claro. Então, a gente pode dizer isso. E Lacan, quando ele fala do alienado, é uma expressão, hoje em dia não muito usada, mas na época dele, muito usada para falar do sujeito louco. A gente poderia dizer, então, do sujeito psicótico. Eu acho que isso é óbvio. Lacan vai falar disso quando ele fala das psicoses. Mas eu acho que a gente pode também pensar de uma maneira um pouco mais complexa, porque, na verdade, nessa parte da obra dele, Seminário 3, as psicoses, questão preliminar a tout traitement possível da psicose, questão preliminar, esse texto tão importante de Lacan sobre as psicoses, é uma época onde Lacan vai usar a psicose, ele vai aproveitar da psicose, mas para, na verdade, conseguir dizer uma coisa do fato humano de uma maneira geral, e não só a psicose. Isso me parece importante. Então, eu acho também que essa expressão, a gente pode entender que ele não necessariamente fala só do sujeito psicótico. Para Lacan, vocês sabem disso, nessa época, anos 50, 60, o Lacan, leitor de Freud, ele vai ler Freud a partir dos óculos da linguística estruturalista. Então, é assim que Lacan vai dizer que
a estrutura do inconsciente igual à estrutura da linguagem. Ou seja, igual uma cadeia de significantes. E, para Lacan, já em 56, tem um lugar, que é o grande outro. O grande outro, para Lacan, é um lugar. A gente poderia dizer que é um galpão onde o sujeito vai organizar, arrumar os significantes dele. Ou seja, as cadeias significantes dele. E essa palavra, alienado vem da palavra latina, alius, com o sufixo enus, e literalmente isso significa quem pertence ao outro. Ou seja, o alienado é o sujeito que está nessa relação de submissão com a dimensão outra. Isso é o próprio do sujeito falante, do sujeito humano. E qualquer estrutura, neurose, psicose e perversão, o sujeito humano está, antes de tudo, o sujeito da linguagem. Uma dedução lógica da cadeia significante que está presente nesse lugar outro. Então, a gente pode dizer que o que Lacan vai dizer para o sujeito psicótico vale também para o sujeito neurótico ou perverso. Então, eu acho que é isso, essa indicação tão preciosa para a estrutura da psicose, para essa clínica da psicose, mas não só. O analista, que é, vamos dizer, o especialista da escrita, ou seja, o especialista da letra. E quando Lacan fala dessa referência de se tornar o secretário do analista, ele faz essa indicação de tomar a fala ao pé da letra. Ao pé da letra, essa expressão que existe em francês, o pied de la lettre, a gente acha que isso significa ouvir sem a dimensão metafórica da fala. É isso que significa essa expressão. Mas, na verdade, a história da expressão é a seguinte, que o pé, vocês sabem disso, um pé, muito tempo atrás, isso era uma unidade de medida, como o metro hoje em dia. Então, dizer, tomar ao pé da letra a fala do outro, isso significa conseguir tomar a medida dessa letra para esse sujeito. O sujeito que é uma dedução lógica desse lugar outro, dessa cadeia significante do sujeito. Então, isso vale para todos os sujeitos, qualquer estrutura psíquica, mesmo se, claramente, a maneira de se deduzir logicamente dessa cadeia vai ser diferente para um sujeito psicótico, para um sujeito neurótico, para um sujeito perverso. Bom, só para fechar, mas também, na verdade, para abrir uma linha possível de pensamento, eu não vou desenvolver isso hoje, mas eu acho também que, então, Lacan vai usar essa expressão a partir, a gente falou desse psiquiatra francês do século XIX, mas Lacan, vocês sabem disso, ele é um leitor cuidadoso de Hegel. E Hegel vai articular essa reflexão que o trabalho do filósofo é de se tornar o secretário da história. Então, eu acho que também essa proposta de Hegel seria uma via pertinente para entender como Lacan vai fazer essa proposta de se tornar o secretário do alienado.
Bom, teria outras coisas para dizer sobre essa proposta genial de Lacan, que não é de Lacan, então, mas isso é uma caminhada possível a partir dessa frase, dessa proposta. Muito obrigado e até breve.